Nós vamos falar sobre um pouquinho da nossa comunidade agora. Tá? Pode passar, Cecília. Onde nós vamos ver toda a nossa estrutura, o que a gente está fazendo, nossos projetos e tudo mais. Bom, então pegando um histórico, em 2011 funda-se a Brito Braha Brasil, que é uma lodge, uma sucursal da Brito Braha Worldwide Jews All Trash, que é a organização que o Rabino Jacques fundou nos Estados Unidos, uma organização não governamental, com chancela do governo norte-americano, para cuidar de assuntos religiosos e educacionais judaicos. Aí, em 2011, o Rabino me convidou para que eu assumisse os trabalhos dela aqui no Brasil. Desde então, a gente vem trabalhando com a educação judaica no Brasil, apesar de ser ensinado em língua portuguesa, nós temos membros espalhados pelo mundo, são brasileiros, né? Brasileiros se espalham muito. E nós temos membros do México, é a lodge mexicana, né? Da Brito Braha México, que cuida das pessoas de língua espanhola. Apesar que o Rabino sempre faz eu me meter um pouquinho para eles também, mas o meu foco mais é vocês. Em 2013, nós temos então a participação do Congresso no México, onde a gente foi para lá para contar as experiências que nós estávamos tendo aqui no Brasil e trocar um pouquinho também de experiência com eles, de como é que eles estruturaram a comunidade no México, que é assim, tem as suas peculiaridades semelhantes ao Brasil, mas no México a comunidade judaica ela é quase totalmente ortodoxa, né? E mesmo assim, como desde que a Argentina, la Argentina prohíbe las conversiones ortodoxas, toda a América Latina, da Argentina ao México, não se converte mais na ortodoxia. Porém, a comunidade judaica ortodoxa do México, quando alguém chega querendo se converter, eles indicam a Brito Braha no México, a sinagoga, porque vamos dizer assim, há um bom convívio, né, apesar de uma comunidade ser ortodoxa e a outra reformista. É um caminho que eles têm lá e a maneira de agir da comunidade, e cada comunidade define o que deseja. Também em 2013 nós realizamos o nosso primeiro congresso internacional sobre pluralismo judaico, que foi em Brasília, onde nós tivemos o prazer de receber muitos de vocês que estão aqui hoje, estiverem presentes lá, e aonde também nós adquirimos o nosso Sefer Torah, com uma ajuda preciosa de muitos dos nossos membros, né, que nos ajudaram financeiramente para termos essa aquisição que realmente não é barata, e a gente os honra todo o Shabbat quando chega os momentos específicos. Em 2014 nós ousamos mais uma vez e fomos para o segundo Congresso Internacional sobre Pluralismo Judaico, agora já aqui em Londrina, e foi também o ano que a gente fundou oficialmente a comunidade aqui em Londrina, com a Congregação Israelita de Londrina, que é vamos dizer assim,
A Congregação Israelita de Londrina ela é um guarda-chuva que embaixo dela abriga várias estruturas. Em 2015, nós fundamos, então, oficialmente a sinagoga Beit Hillel Ben Haaron, em homenagem ao pai do Rabino Jacques, ganha esse nome. E na quinta-feira à noite passada, nós estivemos na sinagoga onde o Rabino fez, vamos dizer assim, o encerramento oficial da placa de fundação da sinagoga, uma homenagem a ele. A placa é simples, mas feita bem de coração, onde a gente colocou a foto do pai do Rabino e o nome. Nós também participamos do Connection 2015, no Rio de Janeiro, da WPJ, onde a gente pôde interagir com a comunidade judaica internacional, pegar muito conhecimento do movimento judaico progressista, das coisas que estão sendo feitas no mundo, das situações políticas, históricas de Israel, enfim. Foi algo que nos instruiu muito. O Paulo participou com a gente no evento, também participou de um evento de cantores litúrgicos. Agora está sendo convidado, já está oficializado como um dos regentes da orquestra da Hebraica, Coral Israelita do Rio de Janeiro. Então, nós tivemos prazer, foi muito bom ter ido, participado e feito conexões. Também, em 2015, nós participamos do Confarat, que é a conferência da Sefaradita, onde nós podemos também fechar vários contatos com a confederação, sendo que eu não gosto muito de me definir como uma posição ortodoxa, reformista, conservador. Eu acho que nós somos judeus e cada um decide como quer viver seu judaísmo. E nós não podemos negar que existe no nosso meio judeus askenazitas, mas existem também judeus sefaraditas. E nós precisamos fazer esse elo, essa ponte entre esses dois mundos, assim como existem pessoas que são reformistas e vivem uma vida mais progressista, como também existem aqueles que vivem uma vida mais ortodoxa. E nem por isso um é melhor ou mais judeu que o outro, né? Maneiras de ver o judaísmo e cada um, vamos dizer assim, vive como quiser, né? E agora, em 2016, nós estamos começando o ano com o 3º Congresso Internacional, ao qual a gente teve o prazer de ter palestrantes para a gente muito importantes. Nós queríamos ter feito muito mais, mas situações, vamos dizer assim, adversas ao meio, como todo empreendedorismo inicial, ele começa com como dizia Schopenhauer, toda a ideia nova, primeiro ela é extremamente batida de frente, né? Quando vê que não dá para bater de frente contra ela, as pessoas a ignoram e aí depois a tomam como uma verdade absoluta. E no meu caso, roubam as minhas ideias, mostram o doce deles e acham maravilhoso. Exato. Como o grupo tem feito. Então, assim, nós estamos assim, hoje nós estamos naquela fase, na primeira fase, vamos bater, né? Então nós tivemos
vários palestrantes que tinham confirmados, mas receberam algumas ligações e abandonaram a ideia de estar conosco, porque nós não somos algo digno deles se envolverem. É assim mesmo. Daqui a pouquinho eles vão nos ignorar, mais adiante eles vão nos aceitar como uma verdade absoluta. Tá? Nós vamos trabalhando, desde 2011 temos feito isso, vamos continuar isso e até quando o Eterno permitir, nós vamos continuar trabalhando. Pode passar assim. Então nós temos aqui uma estrutura de trabalho. Nós temos instituições articuladas, os valores judaicos, que é o que rege a nossa organização. Nós batemos muito nessa tecla de muito mais de que cumprir mitzvot, que nós sejamos éticos, sejamos moral e façamos o que o Eterno mais diz que devemos fazer, justiça. Como o Eterno mesmo diz através dos seus profetas, eu não quero sacrifício, eu quero de vocês justiça. Que nada mais é do que fazer aqui com o cuidar do pobre, do necessitado, daqueles que precisam, não só dentro da comunidade que nós temos, pessoas que necessitam disso, né? E a gente pega pessoas que muitas vezes realmente têm uma situação financeira muito precária, que não tem nem o que botar em cima da mesa para os seus filhos, e a gente se organiza, conversamos aí o Rabino e a gente vê como pode auxiliar. Tá? E a gente só pode auxiliar porque nós temos vocês que contribuem financeiramente com a organização. A pluralidade, né? Os valores judaicos é a essência, e a pluralidade diz como cada um vive esses valores judaicos. Então, como eu já falei antes, nós temos, eu sou de origem italqui, sou de origem de pai, né, do meu avô, da minha avó já sou de origem askenazi. Há uma diversidade. Nós temos aqui judeus marroquinos, nós temos aqui judeus da Rússia, nós temos pessoas que são de sefaraditas, enfim. Essa pluralidade, essa maneira de viver o judaísmo, para mim ela é muito edificante, muito bonita, porque nos torna algo diferente. Geralmente as comunidades elas dizem assim, nós somos progressistas e os progressistas são askenazi. Se uma pessoa é de origem sefarada, ela já vai se sentir meio assim, não é isso que eu vivia, mesmo que ele queira viver um judaísmo mais aberto, mais progressista. E nós não, a gente procura mesclar, né? Até nos serviços religiosos, a Camila tenta colocar às vezes um ritmo mais sefaradita, às vezes um ritmo mais askenazita, para dar essa diversidade que é a particularidade da nossa comunidade. Então nós nos definimos como um judaísmo acessível, um judaísmo aberto a todos aqueles que queiram viver um judaísmo. A inclusão é algo muito forte na nossa comunidade. As portas estão abertas, Baruch Hashem, pelo nosso rabino, que não é aquele rabino que tem que humilhar 3 vezes a pessoa para ela ser aceita, para ver se ela realmente tem sinceridade no seu coração, né? Lógico que nós temos os nossos critérios para aceitar uma pessoa na comunidade, mas ninguém precisa ser humilhado para ver se ele tem sinceridade no coração. Então, creio que seja algo em comum em todos vocês, todos espero que tenham se sentido bem recebidos com a gente, né? A gente busca isso de te incluir. Eu acho que a nossa visão é de conhecer, um caminhar, um processo, um viver junto, que é onde a gente realmente conhece as pessoas, né?
E para isso a gente tem que incluí-las. Você tem que trazer elas para o meio para conhecer. Aquelas pessoas que vêm nos buscar para um processo de conversão, de retorno, de techuvá, seja lá o que for, no nosso entendimento é um caminho de mão dupla. Diferente do cristianismo, que você ergue a mão, vai lá para frente e você se tornou um seguidor deles. O judaísmo exige estudo, exige mudança de cultura, mudança de comportamento, mudança de hábitos alimentares, tem as obrigatoriedades de festas e tudo mais. Existe um ritual diferente e a pessoa que acha que, em um primeiro momento, que ela quer o judaísmo, ela precisa conhecer isso tudo, assim como a comunidade precisa conhecer aquela pessoa. Então é um caminho de via dupla. Um processo que a gente estrutura de pelo menos 2 anos até a pessoa realmente passar por um processo oficial diante do Beit-Din. Ele é um processo onde nós conhecemos a pessoa e a pessoa nos conhece, para ela dizer assim, essa realmente é a vida que eu quero levar. Porque uma vez oficializado, é evoluir e acabou. Então, há uma responsabilidade muito grande na parte religiosa do rabino de fazer isso, e de nós como presidente, como organização também. A cogestão, ou melhor, antes o compromisso cívico. Eu acho que uma comunidade ela não pode existir isolada, fechada. Ela tem que se envolver com a comunidade maior, ou seja, a comunidade não judaica. A nossa visão de que existe sim um antissemitismo muito forte, existe sim uma perseguição, existe sim uma preocupação. Nós estamos num local onde a comunidade árabe é muito forte. Nós temos, sabemos de vários empresários aqui na cidade que mandam dinheiro para grupos terroristas. Nós temos uma relação com várias pessoas que o Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Brasília nos passou, com foto, nome e tudo de algumas pessoas, para que a gente tomasse cuidado, que são pessoas que estão sob observação ou monitoramento, melhor dizendo. Então há sim uma preocupação com a segurança. Então a gente não divulga o endereço da nossa sede. Nós primeiro fazemos uma entrevista por telefone com a pessoa, depois a gente se encontra num lugar público para conversar com ela, conhecer um pouquinho mais. Manda ela assistir uns serviços pela internet, e se ela quiser, então aí a gente atrás para dentro, para a própria segurança da própria comunidade. Não dá para dizer que isso não existe, eu não vou pagar para ver, até porque a minha família sempre está lá dentro. Mas a gente busca essa atuação. Vocês estiveram junto na ONG Viver, que é uma ONG que a gente contribui com ela financeiramente todos os meses, e agora estamos fazendo esse evento. A gente já participou de alguns eventos deles, até por isso algumas pessoas pedem assim, por que tem aquele capacetezinho amarelo que aparece no serviço? O tempo que nós fizemos uma doação generosa num evento para eles, e todas as pessoas que faziam uma contribuição ganhavam o capacete, dizendo que nós também somos construtores da esperança. Esse é o significado daquele capacete. Então, todos nós o somos, não é o Chaco. O dinheiro que foi doado é o dinheiro que vocês colocaram lá dentro. Você pode não estar precisando de sangue, mas tem muita gente que está precisando de sangue que talvez vai morrer porque não tem sangue no banco de sangue. E isso não te custa nada. Você o tira e Deus te dá mais. Se eu tirasse de mim e perco, as coisas ficam
A gente tem um membro da nossa organização que a gente diz que é um grande tzadik, o Guilherme, né, Rabino? O Guilherme doou um rim dele para uma pessoa. Ele disse, eu tenho 2 bons. Ele foi, como ele é militar, ele pediu autorização dos superiores dele, eles disseram, não tem problema nenhum. E ele doou um rim para o cunhado. Geralmente a gente não gosta muito do cunhado. Então, isso é ser judeu. Ele está vivo e salvou a vida de alguém. Então, isso é fazer judaísmo. Ir para a sinagoga não é fazer judaísmo. Ir para a sinagoga é a tua obrigação. Você manter os princípios, as mitzvot, é a tua obrigação. Agora, o transcender, o levar esses princípios de éticos, morais, de justiça social, isso é a nossa essência. É aquilo. Abraham tinha a sua tenda aberta de todos os lados para ele ver quem estava se aproximando para acolher. Vocês notam quando aquela passagem das 3 pessoas, que se diz que eram os 3 anjos, ele não pediu quem é teu nome, quem é você, de onde você vem. Não, entra, senta, vou te lavar os pés, mano, corre lá, bate o carneirinho, pega leite, faz uma coalhada, faz um pão rapidinho, fiquem aqui, comam, depois vocês vão. Isso é a essência do judaísmo, o acolher, o estar junto. Então, e aí nós temos a questão da cogestão, nós não fazemos nada sozinhos, a gente precisa, e a gente precisa muito de vocês, tanto como a diretoria da CIL, como toda a Brit Braha, a qual nós somos irmãos filiados, a gente vai criando os projetos em conjunto. Então, a CIL oferece para a Brit Braha a parte religiosa, os serviços religiosos que a gente transmite pela internet. Hoje, antigamente era tudo feito pela Brit Braha. Então, hoje nós temos a sinagoga, ela transmite isso. Tem muita gente que diz que foram eles que criaram essa transmissão virtual, quando a gente já fazia isso há muito tempo. E isso já acontecia muito antes de eu conhecer a Brit Braha e vir a trabalhar com ela. E aí as coisas vão atuando. Pode passar? E aí nós temos então uma comunidade em rede. Pode ir. Então, o esquema de cogestão, nós temos um staff profissional, e nós temos uma equipe voluntária. E temos então uma gestão compartilhada disso. A formação e capacitação é algo que a gente bate muito. Poucas sinagogas têm tanto estudo quanto nós temos, poucas comunidades têm. Nós temos 4 aulas semanais com o Rabino, toda segunda-feira e quarta-feira. Quando a gente não consegue fazer um curso de 4 cursos por semana, são 2, mas são 2 de uma carga horária mais puxada com vocês, onde a gente trata de temas diversos. O que vocês quiserem, nós vamos tratar. E aí nós temos com isso uma organização que aprende. Quem esteve no primeiro congresso e está aqui hoje, percebe que nós aprendemos. Eu acho que é isso que nós precisamos. Saber que um evento ele vai acontecer erros, vai acontecer coisas que não deveriam acontecer, que a gente vai pegando e vai melhorando, vai participar de outros eventos, ver onde estão os acertos, onde estão os erros, porque todo evento tem acertos e erros, e no próximo se tenta fazer melhor. É uma coisa muito difícil fazer um evento desses. É algo
a qual vocês estão aqui 3 dias, mas é algo que está há 12 meses em nós. Né? Então, para nós, isso aqui é simplesmente uma conclusão. Agora, o Rabino, quando voltar para o Kansas, eu já estou com algumas ideias do que nós vamos fazer, e a gente já vai lançar, dentro de, no máximo, 30 dias, o nosso próximo evento. Se vai ser dessa estrutura, não sei, mas nós vamos ter eventos que vão acontecer, porque a gente vive aprendendo. Então, essa é a essência da congregação, de nós aprendermos e colocarmos em prática. E a mesma forma eu gostaria que vocês se espelhassem nisso. Porque nós, o Rabino, quando a gente ensina vocês, a gente não está ensinando simplesmente para matar um tempo, para dizer, ó, vocês estão aqui, vocês pagam uma mensalidade para ter os estudos e tudo mais, então eu vou pegar um tema qualquer e jogar para vocês, cumprir a minha tarefa e pronto, você está feliz. Todo tema que nós planejamos e colocamos para vocês, eles vêm de demandas que vocês nos fazem, a gente analisa em conjunto e diz, vamos lançar esse curso agora. Então tem cursos que são de curta duração, porque o tema se esgota rápido, e tem cursos de uma duração mais longa. Mas esses cursos, eles são para que vocês comecem a praticar, para que vocês também cresçam como judeus, como pessoas, como seres humanos, no conhecimento. Eu digo com muita certeza, eu tenho certeza que o Rabino vai avalizar isso, eu não tenho medo de colocar nenhum membro nosso em contato com nenhum judeu de nascença, que ele vá titubear no que é qualquer coisa, porque vocês conhecem muito, porque vocês têm muita educação de qualidade, vocês entendem muito de judaísmo, vocês entendem muito da prática, mas lembrem-se que vocês precisam viver isso, porque o judaísmo não é só intelectualização, o judaísmo ele é viver, é agir, é trabalhar, e não é fácil, não é fácil ser judeu. Eu costumo dizer sempre que nós somos o único povo que já nasce com um trabalho, ser luz para as nações. E como ser luz se eu não brilho? E como brilhar se eu tenho o meu caráter, a minha conduta que fica assim? Então nós precisamos lapidar, as pessoas precisam ver. E isso vai em tudo, na maneira como nós nos comportamos no trabalho, quando nós estamos na parte social, em casa e tudo mais. Pode ir à frente. Inteligente. Não adianta só fazer as coisas, a gente tem que fazer isso com inteligência. Nós temos que pensar, bom, se eu fizer isso, qual é o resultado que eu quero com isso? E muitas vezes a gente faz as coisas simplesmente fazendo porque acha que precisa fazer. Não é assim. Porque tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer tem um impacto positivo ou negativo. Tudo vai impactar. Quando você diz assim, eu não vou falar nada, você está errado. Porque a fala é só 7% de um processo de comunicação. 55% desse processo de comunicação é as tuas expressões. Então, mesmo quando você não diz nada, você está dizendo muito mais do que se você falar. Então, nós precisamos entender que nós precisamos integrar nossos conhecimentos e nós temos que ter um desempenho inteligente. Pode ir em frente. E aí fazer articulações. E fazer articulações é fazer articulações políticas, fazer articulações religiosas, fazer articulações com a sociedade, fazer articulações com tudo. Nós precisamos entender que o destino do povo judeu, ele é um. Não importa. Não importa se os outros não nos aceitam.
O nosso dever é aceitar a todos, inclusive os que não nos aceitam. Porque isso é a essência do judaísmo. Se os outros não querem ser o que eles deveriam ser, judeus, tá? Não importa. Nós temos que perceber que nós vivemos numa comunidade aberta e que quer atuar com a comunidade nossa, local. Nós queremos lidar com a comunidade aberta, a comunidade não judaica, e queremos lidar com as outras comunidades judaicas. Se eles nos querem, ótimo, nós vamos trabalhar com eles, nós vamos fazer e vamos atuar bem. Se eles não querem, nós vamos continuar fazendo. Tá? Vamos em frente. Versatilidade. Tá? Nós precisamos entender que nós também precisamos nos adaptar e perceber que a realidade é essa. Então, se a realidade é essa, vamos ser versáteis, vamos fazer as coisas de uma maneira diferente. Pode ir em frente, Cecília. E a autonomia responsável. Tá? Nós precisamos de algo. Vamos ser sinceros, nós precisamos de algo. Nós só precisamos de nós. Nós não precisamos de mais nada. Tá? Então, nós precisamos entender que nós temos autonomia, tá? Nós somos o que somos e nós fazemos isso com responsabilidade, não levianamente. Pode ir em frente. Então, redesenhando a vida judaica. Nós trabalhamos em rede para potencializar a tarefa conjunta. Se no tempo de Maimônides ele tivesse WhatsApp, eu já falei isso, ele não mandaria uma carta para o Iêmen, que viraria um livro. Ele mandaria uma mensagem através do WhatsApp. Ele usou o meio tecnológico mais eficiente da época para se comunicar com aquelas comunidades. Isso é aceito hoje. Na época não era muito aceito, não. Mas hoje ele é Rambam. E hoje tem rabinos que dizem: você não pode ensinar judaísmo pela internet, onde já se viu. Harvard, as melhores universidades do mundo, dão curso de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e PhD pela internet, mas o judaísmo é tão superior, o conhecimento judaico é tão superior que não pode ser transmitido pela internet. As pessoas estão malucas. E como eu já falei para vocês, teve um rabino que veio me dizer para mim: o dia que eu achar que isso é válido, vai ser válido. São coisas que absurdas. Você fica dizendo assim: eu mando ele para aquele lugar ou eu fico quieto. A congregação israelita de Londrina, ela é uma comunidade judaica que vive um judaísmo acessível, inclusivo, igualitário, proporcionando uma vida judaica a seus membros com todos os seus componentes. E o nosso compromisso com o futuro é assegurar a continuidade, reforçando a identidade judaica através da conexão espiritual e real com Israel e as comunidades judaicas da diáspora. Nós fazemos isso. E volto a dizer, se os outros não querem fazer, o problema é deles. E nós buscamos celebrar a diversidade, o valor essencial do nosso povo. Nós precisamos entender isso. E não nos colocarmos inferiores a ninguém. Porque ninguém aqui é inferior a ninguém e ninguém aqui é superior a ninguém. Pode ir à frente. Então essa é a estrutura da congregação israelita de Londrina. Nós vamos ver cada um desses pontos. Pode ir à frente. Então, foco na comunidade. Nós temos a nossa sinagoga. Beit Hillel Ben Haron, ela é uma comunidade judaica que vive um judaísmo acessível, inclusivo, com visão liberal, proporcionando uma vida judaica com todos os seus componentes: serviços religiosos de Kabbalah Shabbat, serviços religiosos de Shaharit Shabbat, Beit Midrash, cursos de hebraico bíblico e moderno,
Shabbat Yeladim para as crianças, o curso de Bar Mitzvah e Bat Mitzvah. Nós, dentro da sinagoga, nós fizemos a atividade que uma sinagoga precisa fazer e dar para os seus membros. Tá? Os casamentos e tudo mais. Como a gente teve um casamento, né, dos que receberam a bênção de serem muito frutíferos e fazerem um minyan rapidinho, né, do Olean e da Daniele nessa quinta-feira. Né? Agora eles vão para Buenos Aires, vão se inspirar, vai vir uns porteinhos. Né? O porteio ele se torna por ser feito ou por nascer no local? Não, acho que é a taxa. Então vai ser misto. Né? Vai ser meio porteio, meio brasileiro. Tá? Desenvolvimento comunitário, ou seja, o renovar a vida judaica e ajudar o desenvolvimento social através do trabalho com pequenas comunidades. Nós incentivamos vocês a se integrarem em suas cidades com outros judeus. Tá? Vocês vivem em cidades onde certamente existem outras pessoas judaicas, mas que não têm uma comunidade, pessoas que estão afastadas, de trazê-los, né? Fazer um Shabbat em casa com eles, participar de uma festa judaica, enfim. Então, um dos projetos que nós vamos começar esse ano é a chamada Sinagoga Itinerante. O que é isso? Isso foi uma ideia do nosso membro, do Luiz, de nós sairmos de Londrina e irmos para as cidades de vocês. Né? E participar de um serviço religioso e fazer o serviço religioso da sua localidade. Tá? Então nós vamos, a partir desse ano, a gente quer ver se a gente consegue fazer isso. Eu não sei quantas vezes a gente vai conseguir fazer isso, mas o máximo que as condições permitirem, de nós irmos para a sua cidade. Você convida os seus amigos judeus e a gente vai levar o Sefer Torah e vamos para lá e vamos conduzir o serviço religioso todo. Vamos transmitir pela internet para todos os membros e vamos fazer o serviço religioso da sua cidade. A integração comunitária regional, isso é importante, né, de nós estarmos juntos, por causa dessa particularidade de nós termos essa, vamos dizer assim, essa dispersão de membros, né, que muitas vezes torna difícil de todo mundo estar aqui no mesmo dia. Então, tem gente que vem no Shabbat, mas não vem no outro, e o outro está nesse. Então, a gente se encontra com mais intensidade quando nós temos as festas, né, as principais festas que a gente faz, e aí vocês vêm para cá e a gente celebra Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, essas festas, e a gente está aqui e tudo mais. Né? E a questão também é um outro projeto que nós vamos fazer, que é o Shabbat Solidário. Tá? Nós estamos lançando esse ano esse projeto, que é de você convidar pessoas para participar de um serviço de Shabbat com você. Né? Existem famílias que participam sozinhos do seu serviço de Shabbat, mas você poderia estar começando uma união, uma integração com essas famílias e com isso melhorando a sua própria condição judaica na sua cidade. Né? O diálogo interreligioso é algo que nós precisamos fazer, precisamos atuar. Nós temos que perceber que é uma realidade, o Islã é uma realidade, o cristianismo, isso não vai acabar e nós precisamos conversar com eles. Tá? Mas não conversar com eles para que eles se convertam ao judaísmo, mas mostrando os valores judaicos, a essência do judaísmo, mostrando para eles que nós somos pessoas normais, que um judeu não é um extraterrestre, um demônio que precisa ser aniquilado. Ainda mais quando tem mais. A liderança comunitária, então o foco na formação
de novas gerações de líderes comunitários que possam dirigir a comunidade sobre os valores judaicos e dos princípios de respeito, de pluralidade e inclusão. Então nós temos os congressos internacionais como esse. Nós queremos começar a fazer agora conferências, a participação também de conferências, de palestras, eventos judaicos. E eu ainda não comentei com o Rabino, mas a grande probabilidade de nós, eu sei que ele vai concordar, porque eu sei que é um sonho dele de fazer isso também, para 2017 nós fazermos um grupo para passarmos uns 15 ou 20 dias em Israel estudando e conhecendo e preparando, aprendendo na essência. Israel ou a Terra Prometida, Israel no Kansas? Não, a outra. Depois nós fazemos a do Kansas, né? Nós temos 2 programas de participação cívica que nós criamos, que é Londrina Cidadã, e com ele, se nós temos uma Londrina Cidadã, nós conseguimos fazer um Paraná Cidadão, tá? E isso pode se tornar em qualquer lugar que vocês estejam. Porque quando você ajuda a sua comunidade local, você está ajudando o seu estado, está ajudando o país, está ajudando o mundo. Então, isso não é nada mais nada menos do que se integrar na comunidade e ajudar a comunidade aonde ela precisa. Então, por que nós temos hoje um quesito com a ONG Viver, né? Que é a parte de Tzedakah, mas porque nós analisamos as necessidades da comunidade, nós não simplesmente chegamos lá, precisamos de uma organização, qual é a primeira, abrimos uma lista e, essa aqui, pronto. Não, nós fomos analisar, nós fomos visitar, a gente viu, conversou, e aí a gente chegou, não, essa organização realmente precisa de muita ajuda, vamos apoiá-la. Infelizmente a gente não pode apoiar como gostaríamos, mas eu tenho certeza que faz uma grande diferença. Então, hoje a ONG Viver, ela é, vamos dizer assim, integrada. Nós temos autorização deles para divulgar. Nós temos dentro do nosso site um link para fazer doação. Eles estão agora no projeto de ampliar a sede deles. Eles cuidam hoje, atualmente, de mais de 100 crianças com câncer, né? Cuidam das famílias, ajudam essas famílias, deixam o trabalho, pai e mãe, para poder cuidar do filho que está com câncer, da filha, e aí eles ajudam essa família com cesta básica, dão pouso. É um trabalho, quem foi, viu, é emocionante, é comovente. Eu não sei se todos viram naquele dia que estivemos lá, quantos viram uma menininha que chegou lá com a mãe? A menininha, ela passou 2 anos deixando o cabelo crescer porque ela é bailarina, e bailarina precisa fazer coque, e ela queria doar o cabelo para as crianças para fazer peruca. Então, para ela ter a condição de continuar fazendo as apresentaçõezinhas dela de bailarina, essa menina deixou durante 2 anos. Olha o propósito da menina, olha a convicção do que ela ia fazer, para chegar naquele dia que para mim foi muito emocionante, né? Uma menina que não é judia, e eu disse para ela: você sabe como nós chamamos isso? Nós chamamos isso de Tzedakah. Você fez justiça. Eu disse para ela. E eu tenho certeza que se Deus chora, hoje Ele chorou. Porque uma menininha ali de 9 anos, acho que ela deve ter uns 9 aninhos de idade, fazer isso é incrível. E aí a mãe dela me contou que uma coleguinha dela, a casa dela pegou fogo, perderam tudo, e ela pegou todas as roupas novas que ela tinha e doou para a coleguinha. Pijama novo, roupinha nova, vestido, sapato, todos os novos. E aí a Camila, pegamos até dizendo assim, ela deu um tapa na nossa cara, né? Porque será que se eu fosse doar, eu ia dar todos os meus ternos novos, eu ia dar o meu sapato novo, o meu pijama novo, ou ia dar aquele que eu não uso tanto? Eu estou pensando até hoje, eu acho que eu não daria os nomes. O quanto essa menina é justa, o quanto que eu tenho que crescer
Então é algo fantástico. Vamos lá. A Organização de Educação Judaica presencial e à distância, EAD, em cursos semanais pela internet, classe de Torá, cultura e tradição judaica, Talmud, diálogos judaicos, enfim, tantas coisas. Pode ir em frente. Integração, né? A parte fundamental do trabalho da CIO é formação, inclusão, fazer que nós somos todos. A parte de imprensa, nós temos vários membros tanto da Brit Braha quanto da CIO que fazem traduções de artigos, de notícias da agência de notícias israelense Taspit, que é uma agência que não tem fins políticos nenhum. Ela faz Hasbará, fala a realidade de Israel, tanto quanto Israel está certo, quanto Israel está errado, e nós traduzimos os artigos para serem divulgados, e a gente, como tem vários canais no Facebook, a gente divulga também através disso. Tá? Pode ir à frente. O movimento juvenil, o Rosh Hatikva, que integra os nossos jovens, e a função é deles criarem os seus próprios projetos, a sua própria estrutura, né? Eles têm uma diretoria própria, eles têm um presidente, tem secretário, tem um tesoureiro, a gente auxilia. Vamos em frente. O Centro Cultural Judaico, que nós estamos agora, esse é o projeto mais breve que nós temos. O Rabino Jacques fez uma campanha lá nos Estados Unidos, pegou muita coisa sua própria propriedade e doou para a gente. Alguns membros da comunidade dele também fizeram algumas doações de artigos judaicos para que nós pudéssemos montar um museu sobre a cultura judaica, né? Um museu. Então nós estamos agora vendo como é que nós vamos fazer isso. Então em pouco tempo nós vamos ter então aqui em Londrina um museu de cultura judaica, onde as pessoas vão conhecer a nossa história, alguma coisa através dos objetos, de coisas, livros antigos, livros de Talmud de mais de 200 anos, Menorá, Mezuzá. Nós tivemos uma doação que era de família, da roupa de um Razan, tanto de Yom Kippur quanto dos serviços semanais, e era uma peça, na verdade 2 peças, né? Que vinha seguindo na família durante muito tempo, e aí doaram para a gente, para o museu. Então o Rabino Jacques trouxe isso tudo, fez uma doação muito grande do acervo que ele tinha mesmo, para a gente poder fazer isso. E aí nós vamos abrir esse museu para a comunidade, para as escolas, para poder ter uma fonte de abertura para falar sobre quem nós somos, o que é a comunidade judaica, e aí começar uma interação maior com a comunidade. Pode ir em frente. O ser e fazer comunidade, né, valores, visão em rede, né, que migram do pessoal ao comunitário. Isso é importante.